vamos lá. Gente, a origem do livro de Urântia. A composição dos documentos de Urântia foi designada para 3 comissões especiais de personalidades do universo. A parte 1 foi formulada por uma alta comissão de 24 administradores de Orvonton, o superuniverso, chefiada por um conselheiro divino, e foi apresentada em 1934. As partes 2 e 3 foram autorizadas por uma comissão de 12 membros de Nebadon, o universo local, agindo sob a direção de Mantutia Melquisedeque, com autorização de Gabriel de Salvington, foram apresentados em 1934 e 1935. A parte 4 foi patrocinada por uma comissão de 12 seres intermediários de Urântia, agindo sob a supervisão de um diretor revelador Melquisedeque. Estes documentos são designados como a 5ª revelação de época ao nosso planeta Urântia. Esta é a origem do livro de Urântia, datada de 1934 d.C. As 5 revelações de época são: 1. A Dalamátia, há 500 mil anos atrás. 2. Adão e Eva, há 37.848 anos atrás. 3. A vinda de Melquisedeque, né, que foi, foi em 1980 antes de Cristo. A 4ª revelação de época foi a vinda de Jesus de Nazaré. E o livro de Urântia é considerado, então, a 5ª revelação de época. E ele foi trazido ao planeta Terra em 1934 e 35 antes de Cristo. Após Cristo, né? O Melquisedeque foi 4.000 anos atrás. 1980 antes de Cristo vai dar aproximadamente, vai dar exatamente 4.000 anos, exatamente. 4.000 anos atrás, Melquisedeque, Jesus há 2.000 anos atrás, e agora o livro de Urântia, né? Ou seja, a gente teve essas 3 últimas, bem mais recentes. Aí, Adão e Eva há 37.800 anos atrás, isso daqui em relação a 1934, né? Agora já seria um pouco mais. E a Dalamátia há 500 mil anos atrás. Isso daqui o livro coloca como 5 grandes intervenções no processo de evolução da humanidade do planeta Terra, do planeta Urântia. Tá? Então, é importante ressaltar, o livro de Urântia, ele é comparado aqui a todos esses outros, esses 4 eventos. Tá? Agora vamos... Bom, então eu falei aqui qual que é a origem do livro. A origem do livro é essa daqui, tá, gente? Na realidade, são documentos que foram designados por essas 3 comissões, a parte 1, a 2 e 3 e a 4. Tá? Essa é a origem do livro. E aqui eu contestuo, né, coloco em contexto o que são as revelações de época. O livro de Urântia é considerado a 5ª. Agora, então, nós vamos entrar vamos nos voltar para o lado humano da história, que pode ser bem interessante, né? Porque todo mundo que começa a ler o livro vai ter muito questionamento, mas de onde que veio essas informações? Mesmo como vamos dizer assim, uma maneira de você validar tudo isso, né? E apaziguar as nossas dúvidas. Mas é importante ressaltar que ele não tem um significado espiritual. Isso aqui são relatos, tá, gente, que nós temos hoje documentados da origem factual do livro, né? De como nós vemos esse recebimento, de como nós, como seres humanos mortais, recebemos o livro, né? E o que foi colocado aqui sobre a origem, na realidade, é a origem, que o livro explica por que ele veio, como que ele veio e o que ele significa, né? O que ele significa, então, ele tem esse peso de ser uma revelação de época para o nosso... Estou ouvindo esse barulho, é o microfone do Sérgio, eu acho.
Sim, também tô escutando. Parece É um sopro de vento? Isso. Aí vai ser complicado, porque realmente é o próprio vento que está entrando nas frestas da janela aqui. Nossa. Eu não sei como é que eu... Só se eu tentar mudar de cômodo, mas eu não vou ter uma mesa. Coloca umas toalhas na fresta. Pois é, será que eu consigo? Eu vou tentar fazer isso então, gente, porque está incomodando mesmo, né? Tem hora que para. E depois volta. Deixa eu ver. Bom, se tiver muito ruim, eu acho que eu vou tentar mudar de cômodo, porque tentar fazer ali na cozinha, talvez. Parou agora, não sei se... Parou, mas ainda vem. Eu já estou ouvindo ele. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou mudar para lá, gente. E aí para de incomodar, não custa nada. Só um minutinho. Parece até um fantasma. Aqui a gente chama de vento minuano, esse vento assim, quando ele assovia. Um sabão em pó chamado minuano? Foi, mas foi baseado no vento. O vento Estela, É? esse vento a gente chama aqui vento minuano, mas ele tem esse assovio naturalmente na natureza. No caso do Sérgio aí, ele está fazendo esse efeito na janela. Sim. Eu não estou em Belo Horizonte, eu tô em Cabo Frio, numa varanda, e está um vento enorme aqui venta muito. Deu uma diminuída, gente. Se voltar, eu vou lá para a cozinha, tá? Obrigada, Pode ser? Sérgio. Ó. Tudo bem, agora a gente sabe Vamos lá. Ih, voltou. Voltou, né? Deixa eu ir lá, então. Espera um pouquinho, gente. Não tem problema, a gente sabendo o que é, não tem problema. Mas não está incomodando vocês? Está incomodando muito o Desirê, desculpa. Então vamos. Tem gente que se incomoda, eu não me incomodo. É que o som fica ruim, depois a gente está gravando também, fica um fundo... Um fundo funesto. Eu achei até que eram os cachorros do Wanda. Agora está melhor, né, gente? Agora sim. Sim. Então, vamos lá. Ótimo. Foram convidados pelos reveladores a não apenas não revelar a identidade do indivíduo associado à apresentação dos trabalhos, mas também a não discutir detalhes relacionados à chegada dos trabalhos. Portanto, nunca saberemos exatamente onde ou como os documentos foram recebidos. A razão dada para este pedido de sigilo
é que os reveladores estão determinados a que as gerações futuras tenham o livro de Urântia totalmente livre de conexões mortais. Nós aqui já somos a geração futura, né, gente? O livro já está aí desde 34, quer dizer, a gente está falando de 90 anos praticamente, né? Os seres humanos geralmente se preocupam com os fenômenos incomuns, mais com fenômenos incomuns do que com a realidade espiritual. Como não há informações documentadas sobre os eventos milagrosos relacionados aos seres humanos associados à origem do livro, esperamos que as gerações presentes e futuras estejam livres de preocupações com mitos, para que a mensagem do livro de Urântia possa brilhar em todo o seu brilho. Os reveladores querem que a quinta revelação de época se apoie em suas próprias declarações e ensinamentos. Apesar do cuidado dos reveladores em nos dar o livro de Urântia livre das cascas de ovos de sua chegada, já existem dezenas de estranhas histórias apócrifas sobre sua origem. O livro de Urântia foi publicado pela Fundação Urântia em 12 de outubro de 1955, em Crawfordsville, Indiana, Estados Unidos, pela editora R.R. Donnelley & Sons Company. Os autores, reveladores, revelam que fizeram contato através do ajustador do pensamento, o espírito interno de Deus, de um determinado ser humano em nosso mundo. Detalhes específicos da maneira que foram transmitidos não são revelados. Temos certeza, no entanto, de que a técnica de comunicação desse ajustador do pensamento não está relacionada ao espiritismo, à mediunidade ou canalização. O livro e seus editores não nomeiam um autor humano. Os autores são seres celestiais de diferentes ordens evolutivas ou espirituais que trouxeram estas informações aos habitantes do planeta Terra, por eles conhecido pelo nome de Urântia, com o objetivo de expandir a consciência cósmica e elevar a percepção espiritual destes habitantes, impactando assim de maneira positiva a sua evolução. O processo de recepção dos 196 documentos que compõem o livro de Urântia aconteceu em um período longo de aproximadamente 30 a 45 anos. O Dr. William Samuel Sadler, nascido em 1875, morreu em 1969. Nascido no estado de Indiana, Estados Unidos, foi um psiquiatra, professor de pós-graduação na Escola de Medicina de Chicago, autor de diversos livros, bastante renomado na área médica, estudou com Freud na Europa em 1911 e chegou a ser chamado o pai da psiquiatria. Durante um bom período de sua carreira, o Dr. Sadler se dedicou a desmascarar os chamados médiums e outras experiências psíquicas relacionadas à mediunidade, canalização ou contatos com antepassados já mortos. Casado em 1897 também com uma médica proeminente na sociedade à época, a doutora Helena C. Kellogg. Desde o ano aproximado de 1911, ou mesmo um pouco antes, o casal de médicos atende um paciente que, em estado adormecido, comunica com eles, relatando uma enorme quantidade de informações acerca da origem do nosso planeta, do destino da vida humana e de Deus, o Criador. Este caso se tornou uma exceção para o Dr. Sadler, que não conseguiu caracterizar os relatos como fraude ou como fruto da mente inconsciente do paciente. Durante muitos anos, Dr. Sadler acompanhou o caso e se tornou quase obcecado em compreender o que estava acontecendo. Juntamente com outras 4 pessoas, Dr. William Sadler e sua esposa, Dra. Helena Sadler, formaram o que veio a ser conhecido como a Comissão de Contato, grupo formado para avaliar e redigir estas informações oriundas deste paciente. Participaram deste grupo, além do casal, a irmã da doutora Helena, Anna Kellogg, e seu marido Wilfred Kellogg. Eles eram primos. O filho do casal, William Sadler Jr., e uma amiga do casal chamada Emma Louise Christensen, também conhecida como Christie. Estas 6 pessoas, no total, foram as únicas que tiveram contato direto
com o receptor das mensagens e, através dele, com os seres celestiais. As narrativas que explicam os fenômenos de aquisição dos documentos que formam o livro de Urântia não identificam o ser humano que teve papel principal nestes acontecimentos. Ele é conhecido apenas como sujeito adormecido, ou sujeito adormecido. A sua identidade foi mantida em segredo a pedido dos reveladores, porque nós, humanos, temos a tendência em valorizar fenômenos não explicáveis pela ciência, em detrimento à absorção dos valores espirituais que objetivam a existência do livro de Urântia. Dessa maneira, os reveladores não queriam que nenhum ser humano, nenhum nome humano, estivesse associado ao livro de Urântia. Eles queriam que a revelação se sustentasse por si mesma e seus ensinamentos. Eles estavam determinados que as gerações futuras recebessem um livro completamente livre de qualquer conexão com o homem mortal. Eles não queriam que outros São Pedro, São Paulo, Lutero, Calvin ou Wesley. Nem mesmo o nome da editora foi colocado na primeira edição do livro. A Fundação Urântia constou como editora do livro. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre o Dr. Meredith Sprunger, em 30 de junho de 1970. Não, na realidade, eu estou colocando um relato dele, né? Do Dr. Meredith Sprunger, que foi uma das pessoas que mais estudou a origem do livro, era um leitor assíduo e amigo do Dr. Sadler até o final da vida dele. O livro deve ser avaliado apenas com base em sua qualidade, uma experiência pessoal de sua autenticidade interna ou a falta dela. A mensagem do livro de Urântia deve ser experimentada antes que se possa avaliar sua qualidade e considerar a probabilidade da natureza reveladora de sua origem. Antes de você ler completamente o livro de Urântia, portanto, é praticamente impossível dar uma resposta muito satisfatória sobre sua origem. E depois de ler o livro, o comentário de outra pessoa sobre sua origem, embora interessante, é de importância secundária. Nenhum ser humano determinou o conteúdo do livro de Urântia. O conselheiro divino que supervisionou a parte 1 do livro diz: eu fui incumbido de responder pelos documentos que descrevem a natureza e os atributos de Deus, porque eu represento a mais alta fonte de informação disponível para tal propósito, em qualquer mundo habitado. Tenho servido como conselheiro divino em todos os 7 superuniversos e, por muito tempo, residi no centro de todas as coisas no paraíso. Muitas vezes tenho eu desfrutado do prazer supremo de uma estadia na presença direta do Pai Universal. Eu retrato a realidade e a verdade da natureza e dos atributos do Pai com uma autoridade indiscutível. Eu conheço aquilo de que falo. A história do surgimento do livro de Urântia pode ser descrita como segue. No verão de 1911, um grupo de seres celestiais começaram a se comunicar através de um homem adormecido em Chicago. A partir deste momento até 1929, William e Lena Sadler, ambos médicos, tiveram o que eles calculam ser 250 sessões noturnas, durante as quais um estenógrafo fez volumosas anotações, enquanto os seres celestiais falavam através do paciente. Os seres celestiais explicaram que estavam na Terra para estudar e observar enquanto viajavam de um universo a outro. Eles estavam aqui, disseram, para executar diversas tarefas, sendo uma delas a de trazer iluminação espiritual ao planeta através dos documentos que eles ditavam. Esta experiência iniciou uma saga de 3 décadas, que resultou num conjunto de 2.097 páginas, o livro de Urântia. Está dando para acompanhar, gente? Alguma dúvida? Alguém? Vários membros deste grupo participaram dos contatos preliminares que levaram ao aparecimento dos documentos de Urântia, tiveram experiência considerável na investigação de fenômenos psíquicos.
Este grupo chegou à conclusão de que os fenômenos relacionados com a personalidade que mais tarde foi associado com os documentos de Urântia eram de nenhuma maneira semelhante a qualquer outro tipo bem conhecido de ocorrências psíquicas, como a hipnose, a escrita automática, clarividência, transes, mediunidade espírita, telepatia ou dupla personalidade. Deve ficar claro que os antecedentes dos documentos de Urântia não têm de maneira alguma ligação com o chamado espiritismo, com suas sessões espíritas e supostas comunicações com espíritos de seres humanos falecidos. Atividades de contato anteriores aos documentos de Urântia. Parece que, durante estes primeiros anos, os nossos amigos invisíveis estavam envolvidos em profundos testes de personalidade de contato, ensaiando a técnica de comunicação, selecionando os comissários de contato. Na verdade, de modo geral, estavam ajustando o palco para o subsequente início da apresentação dos documentos de Urântia. Durante estes primeiros anos foram apresentados muitos conceitos novos e um pouco estranhos para nós. Entre estas inúmeras novas ideias de cosmologia e filosofia, as seguintes podem ser mencionadas. Um novo conceito de um vasto cosmos. Milhões de outros planetas habitados. Introdução aos inúmeros diferentes e variados corpos de personalidades celestes. Confirmação da origem evolutiva da humanidade, até mesmo de um cosmos evolutivo. Indícios de múltiplas deidades criadoras. Tentativa de teste de nossos conceitos teológicos. Paciente determinação de quão longe nós podemos ir na direção de modificar nossas crenças teológicas e opiniões filosóficas. Sem o perceber, ao longo de um período de 20 anos, nossas atitudes e opiniões religiosas fundamentais foram consideravelmente alteradas. Nós fomos sendo familiarizados com os termos como a primeira fonte centro, Avona, superuniversos e o Ser Supremo, mas tivemos ideias escassas quanto ao real significado desses nomes. Também ouvimos palavras tais como espíritos mestres, espaço exterior e diretores de energia, mas novamente entendíamos pouco sobre seu significado. Também aprendemos sobre várias ordens de anjos. Nós ouvimos sobre ajustadores de pensamento, mas nosso conceito do significado do termo foi vago e indefinido. Nós adquirimos um conceito distorcido do nível moroncial de existência, mas nunca ouvimos o uso da palavra morôncia até os documentos começarem. Os intermediários foram muito reais para nós. Frequentemente, nós falamos com eles durante nossos variados contatos. Entendemos plenamente que os intermediários secundários supervisionaram os contatos. Ouvimos algumas coisas sobre a rebelião de Lúcifer, mas conseguimos pouca informação sobre Adão e Eva. Ganhamos a impressão de que havia razões especiais para a outorga de Jesus em Urântia, mas tivemos pouca ou nenhuma ideia sobre a natureza dessas razões não reveladas. Ouvimos referências ocasionais sobre a vida e ensinamentos de Jesus, mas eles eram muito cautelosos na introdução de quaisquer novos conceitos sobre a outorga de Micael em Urântia. De toda a revelação de Urântia, os documentos de Jesus foram a maior surpresa. Enquanto não ouvimos o termo corpo de finalidade, tínhamos uma ideia nebulosa de que o paraíso pode ser o destino dos mortais sobreviventes. Gente, aqui nessas duas lâminas aqui que eu coloco essas características, ou como que... Aqui são essas pessoas que receberam os contatos. Os primeiros a receber, eles passaram durante 20 anos tendo esses contatos, mas ali não estava ainda definido que daquilo iria sair um livro, tá? Os documentos não estavam realmente formatados, eram montes de informações que eram coletadas, né, sobre todos esses temas, com todos esses assuntos, esses diversos novos conceitos, né? E aqui eles estão, então, explicando que eles não tinham ideia exatamente do que iria advir disso, né?
E eles perceberam, então, que ao longo desses anos todos, eles foram preparados para poder receber os documentos de Urântia, né, que mais tarde seriam, então, formatados, vamos dizer assim. Baseado também nesses escritos, nesses textos que foram ditados aí por esse senhor, esse sujeito adormecido, né? Até aí era só os 6 da comissão de contato ainda, né, Sérgio? Ainda não tinha o fórum, né? Nos primeiros... o fórum, se não me engano, começa em 34, se não, em 29, eu acho, né? Aqui eles estão falando a partir de 1911, aqui eles falam... aqui, ó, no verão de 1911 até 1929, né? Então, nesse período, de 1911 a 1929, ainda não existia ali os documentos exatamente como nós temos eles hoje, né? Logo depois, sim, eles apareceram de acordo com esses relatos aqui que nós temos, né? Que foi o fórum. Nossos amigos super-humanos, assim, passaram mais de 2 décadas em alargar nossos horizontes cósmicos, ampliando nossos conceitos teológicos e expandindo nossa filosofia sobre tudo. Nunca percebemos quanto o nosso pensamento religioso tinha sido expandido, até que os documentos começaram a chegar. Como a revelação progrediu, nós começamos a apreciar mais plenamente como tínhamos sido preparados para a grande alteração de nossas crenças religiosas, por estes contatos preliminares estendidos por um período de 20 anos de pré-educação. Aí, então, agora eu vou falar a história do fórum, né? Em 1922, o casal Sadler se muda para esse endereço que hoje é a Fundação Urântia, 533 Diverse Way Parkway, em Chicago, Illinois. O Dr. Sadler, membro da comissão de contato, conta a seguinte história sobre a origem do grupo de pessoas que depois ficou conhecido como Fórum, ocorrido em janeiro de 1923. Ele diz: eu sugeri a minha esposa e filho que fizéssemos um encontro semanal e convidar alguns dos nossos velhos amigos para encontros nas tardes de domingo, para 1 ou 2 horas de discussão informal e de intercâmbio social. Ele, então, teve a ideia de fazer esse encontro, mas isso não tem nada a ver com o paciente que ele está... que eles estão recebendo aquelas informações, tá, gente? A ideia dele de fazer um encontro semanal não estava ligada a aqueles textos e àquele fenômeno que ele vinha há 20 anos pesquisando. Aquele era um dos pacientes dele, né? O plano era para conduzir essas reuniões de domingo à tarde algo como segue. Primeiro, ter uma conversa sobre algum tema de saúde. Eles eram médicos, né? Médicos respeitados na sociedade lá de Chicago, tais como o tratamento de resfriado comum, a causa e a cura da preocupação, e então, depois de uma xícara de chá, se envolverem em discussões informais, perguntando e respondendo dúvidas. Nada a ver com o livro de Urântia aqui, tá, gente? Com os textos lá. Com o tempo, o grupo tornou-se um encontro cosmopolita, consistindo de homens e mulheres profissionais, médicos, advogados, dentistas, ministros, professores, juntamente com indivíduos de todos os caminhos da vida, agricultores, donas de casa, secretárias, trabalhadores de escritório e trabalhadores comuns. Introdução do fórum aos contatos. O grupo pediu ao Dr. Sadler para fazer uma série de palestras sobre higiene mental, ou fenômenos psíquicos, que era a especialidade dele, né? Tanto fenômenos psíquicos quanto higiene mental. Quanto a fenômenos psíquicos, ele tinha essa coisa de desacreditar ou mostrar a realidade científica que não existiam esses fenômenos psíquicos, né? Higiene mental era a medicina da época, né? No início da minha primeira exposição, eu disse: com apenas 1 ou 2 exceções, todos os fenômenos psíquicos que eu investiguei revelaram ser fraudes conscientes ou inconscientes. Esse era o trabalho que ele fazia, né? Alguns eram fraudes deliberadas, outros foram esses casos peculiares em que o agente foi vítima dos enganos de sua própria mente subconsciente. Eu não tinha dito muito mais do que isso quando o grupo parou dizendo: doutor,
Se o senhor contatou algo que não foi capaz de resolver, seria interessante, conte-nos mais sobre isso. O verdadeiro objetivo do fórum surgiu naquele dia. Então, aqui foi como que, casualmente, esse grupo, então, se voltou para essa situação, né? Pedi para a doutora Helena pegar algumas anotações que ela tinha feito em um recente contato e lê-los ao grupo. Deve ser entendido que, até este momento, não havia nenhum segredo conectado com este caso. Não tinha ainda eles não foram informados ainda que tinham que manter nada em segredo sobre o sujeito adormecido, né? Os documentos de Urântia não tinham começado a aparecer ainda. E já tinha mais de 250 sessões, né, gente? E 20 anos de trabalho, tá? Isso é importante a gente ter essa ideia, essa concepção para aqueles que querem entender mais factualmente o que aconteceu, né? Foi por volta deste tempo que essas reuniões de grupo em nossa casa, nas tardes de domingo, começaram a ser chamadas de o fórum. O grupo manifestou um interesse tão grande neste caso que eu nunca consegui dar nenhuma das palestras de saúde como havia sido planejado. Foi durante essas discussões informais que surgiu o desafio de perguntas mais sérias, que pudessem obter informação de valor para toda a humanidade. Porque nesse momento, gente, então ele tinha os encontros no domingo à tarde e continuava com os contatos lá com um ser adormecido. Ele tinha essas duas coisas e a coisa acabou se interagindo as duas, né? O grupo foi informado que estava sendo convidado a participar da inauguração de uma nova revelação. Isso já foi mensagem dos reveladores lá nos contatos. Falaram, não, você tem que levar isso para esse grupo, fazer perguntas, né? A tarefa deles era escrever todas as perguntas que eles julgassem impossíveis de serem respondidas. Perguntas sobre Deus, o cosmos, a vida após a morte, qualquer coisa. Dr. Sadler deixou claro que não estava pessoalmente convencido de que os fenômenos que ele, Lena e os Kellogg's testemunharam eram genuínos. O Dr. Sadler, o tempo todo, duvidou de tudo isso, tá, gente? Mesmo durante décadas, né? Ele tentou de todos os meios possíveis para esclarecer o que estava acontecendo. Decidimos começar com perguntas relativas à origem do cosmos, deidade, criação e outros temas que estavam muito além do conhecimento da atual humanidade. No domingo seguinte, diversas outras perguntas foram trazidas. Organizamos essas perguntas, descartando as duplicatas e, de um modo geral, as classificamos. Pouco tempo depois, o primeiro documento de Urântia surgiu, em resposta a essas perguntas. Aí, isso aqui é importante. Da primeira à última, quando os documentos apareciam, as perguntas desapareciam. Este foi o procedimento seguido ao longo dos muitos anos de recepção dos documentos de Urântia. Sem perguntas, sem os documentos. Ou seja, esses textos que nós temos no livro de Urântia são, em essência, tá, gente, resposta a perguntas deste grupo que ficou conhecido como um fórum, né? São respostas a perguntas que eles formulavam. Eles formulavam as perguntas num domingo, as perguntas então eram levadas lá para esses contatos que eles tinham, e eles recebiam então as respostas e passavam as respostas no domingo seguinte, né? Este foi o prosseguimento seguido ao longo dos muitos anos de recepção dos documentos de Urântia, sem pergunta, sem os documentos. Os encontros semanais tinham de 30 a 50 pessoas. No domingo fazíamos as perguntas e no domingo próximo recebíamos as respostas. O fórum torna-se um grupo fechado. Nessa época, o fórum, da forma que era, foi tirado de nós. Fomos instruídos pelos reveladores para formar um grupo fechado, exigindo de cada membro assinar um juramento de sigilo e discutir os documentos e todos os assuntos referentes aos mesmos apenas com as pessoas que eram membros do fórum. Os bilhetes de afiliação foram emitidos e a assembleia de fundação
enumerou 30 membros. A data dessa organização foi setembro de 1925. 17 dos membros fundadores ainda estão vivos, isso em 1960. Os indivíduos encarregados de recolher as perguntas e comparar o texto digitado com o manuscrito original vieram a ser conhecidos como a Comissão de Contato. A partir dessa data, só estes comissários realizaram contatos e receberam a comunicação escrita através da personalidade de contato, que é o sujeito adormecido, tá? De tempos em tempos, novos membros foram recebidos para o fórum, depois de entrevistados pelos gestores e assinado a mesma promessa dos membros fundadores da Assembleia. Essa promessa diz: nós reconhecemos o nosso compromisso de sigilo, renovando a nossa promessa de não discutir as revelações de Urântia ou assuntos dessa natureza com qualquer um, exceto membros ativos do fórum, e não tomar notas de tal material, como também ler ou discutir nas sessões públicas ou fazer cópias ou notas do que pessoalmente lemos. Alguém falou alguma coisa? A última reunião do fórum, como uma assembleia, foi realizada em 31 de maio de 1942. Durante os 17 anos de existência oficial, o fórum alcançou uma filiação total de 486 membros. Então, gente, novamente, uma coisa que começou em 1911, né? Eu digo assim, toda essa saga aí da origem do livro que eu tô aqui tentando demonstrar nessa apresentação, é interessante a gente perceber algo que começou em 1911 e foi até 1942 e ainda a publicação ainda não tinha sido feita. Ou seja, isso veio, gente, através de décadas, tá? Estes textos. A primeira série de 57 artigos, aqui são ou documentos, né? Foi expandida em resposta a outras perguntas. Os primeiros trabalhos foram publicados 1 ou 2 de cada vez, todos em respostas a perguntas. Publicados aqui, eu diria que redigidos, né, gente? Não realmente publicados. Se não havia perguntas, não havia documentos. Em 1935, uma seção completa, a parte 4 do livro, chegou de uma vez só. Ou seja, tudo que a gente falou até agora é só da parte 1, 2 e 3, tá, gente? A parte 4 não entra nesse âmbito aí de perguntas e respostas. Ela chegou pronta, tá? Ela não é, então, respostas a perguntas de seres mortais aos reveladores. A parte 1, 2 e 3, sim. Ela foi toda composta como resposta a perguntas de seres como de pessoas normais, né? Da sociedade daquela época. Então, em 1935, uma parte completa. A parte 4 chegou de uma só vez. O aniversário de Jesus foi comemorado pela primeira vez em 21 de agosto de 1935. O fórum analisou toda a coleção de papéis em busca de ambiguidades e qualquer coisa que precisasse de esclarecimentos. As correções finais foram feitas pelos seres celestiais, agora chamados de reveladores. Aqui, a Caroline Kendall, eu coloco alguns textos dela. Ela participou do fórum quando era muito nova. Eu acho que o pai dela era um participante do fórum. E ela foi muito ativa no movimento no movimento Urântia mesmo, né, de distribuição aí dos livros e do conhecimento do que aconteceu. Ela faleceu recentemente, se não me engano, em 2015 ou 12. E ela foi sempre muito ativa no movimento Urântia, tá, gente? Ela é uma das pessoas que tem mais relatos sobre esses acontecimentos, porque ela viveu de verdade, tem muita coisa na internet que pode ser encontrada, um material bastante extenso sobre isso que eu estou falando aqui. O grupo foi informado por uma personalidade invisível chamado Macventa Melquisedeque que uma nova e maravilhosa revelação estava por vir. Dr. Sadler esperava que as respostas às perguntas feitas pelo grupo
ajudassem a descobrir se uma farsa estava se perpetuando com este paciente. Ele ainda duvidava, tá? A doutora Helena e os Kellogg's ficaram impressionados com a qualidade espiritual do material recebido até aquele momento. A visita dos Melquisedeques ocorreu, a visita de Melquisedeque, o próprio Maquiventa, tá, gente? Veio para um desses contatos, né? Ocorreu em 11 de fevereiro de 1924, exatamente um ano após a primeira reunião do Fórum. Em 1º de janeiro de 1925, as respostas às perguntas do Fórum começaram a chegar na forma de capítulos, que eram realmente artigos, documentos completos. Aqui apresentado por William Samuel Sadler, no livro The Mind at Mischief, que é um dos livros do Dr. Sadler. 18 anos de estudo e investigação cuidadosa falharam em revelar a origem psíquica dessas mensagens. Atualmente eu me encontro exatamente onde estava quando comecei. A psicanálise, o hipnotismo, a comparação intensiva não conseguiram demonstrar que as mensagens escritas e faladas desse indivíduo têm origem em sua própria mente. Grande parte do material recebido por esse sujeito é bastante contrário aos seus hábitos de pensamento, à maneira como ele foi ensinado e a toda a sua filosofia. Isso é uma passagem de um dos livros do Dr. Sadler que ele menciona sobre esse evento aí do sujeito adormecido e da formação dos documentos de Urantia. Ele menciona só de forma superficial porque ele tinha, então, feito aquele juramento lá aos seres celestiais que ele não falaria sobre o acontecido. Então, essa é das poucas passagens que tem num livro publicado por ele sobre esses acontecimentos. E ele, então, aqui está relatando o fracasso dele em realmente descobrir o que estava acontecendo com esse sujeito lá. E ele era um dos poucos experiências que ele teve de uma situação que ele não pôde identificar que o que a pessoa estava canalizando seria fruto da sua própria mente, de alguma maneira. Consciente ou inconscientemente. Os primeiros documentos de Urantia. O primeiro grupo totalizava 57 documentos. Então recebemos uma comunicação sugerindo que deveríamos fazer mais perguntas e muito mais inteligentes. As agências de supervisão e as personalidades responsáveis por transmitir os 57 documentos iriam se engajar em ampliar a revelação e expandir os documentos conforme as nossas novas perguntas. Este era o plano. Nós iríamos ler um documento numa tarde de domingo e as novas perguntas seriam apresentadas no domingo seguinte. Novamente, estas seriam organizadas, classificadas, etc. Este programa cobriu vários anos e finalmente resultou na apresentação de 196 documentos, como agora encontrados em um livro de Urantia. Eles relatam também, gente, que os seres reveladores ficavam constantemente instigando que aquele grupo de pessoas lá no fórum, que eles fizessem perguntas mais profundas, mais difíceis de ser respondidas, né? Eles ficavam o tempo todo desafiando que essas perguntas viessem, porque elas tinham que vir na mente deles, para que eles pudessem, então, fazer uma conexão e respondendo a essas perguntas, trazer aí todo esse conhecimento para a gente, né? Então, isso é que eles estão relatando aqui nessa lâmina, tá? Eles recebiam as perguntas, eles respondiam, e aí os seres, então, recebiam as respostas e faziam novas perguntas. E nesse processo que durou durante anos, eles foram instigados a fazer perguntas mais difíceis, mais profundas, né? Foram desafiados, vamos dizer assim. De acordo com os reveladores, não houve nos documentos de Urantia qualquer assistência direta do Fórum ou da Comissão de Contato. As perguntas feitas pelo Fórum não estão incluídas no texto, nem são mencionadas de maneira específica. Muitos leitores notam que muitas vezes surge uma pergunta em grupos de estudo que é respondida alguns parágrafos depois. Isso atesta a qualidade humana sobre o tipo de perguntas feitas pelo Fórum.
Eu, particularmente, tenho isso junto com o meu grupo, gente. A gente, às vezes, lê uma parte do livro e começa a discutir e questionar, né, o que a gente entendeu daquilo. E em diversas vezes, quase todas, né, aquilo que a gente está tentando entender está nos próximos parágrafos. Então, aqui eles dizem que isso atesta a qualidade humana sobre o tipo de perguntas feitas pelo fórum. Ou seja, é importante a gente entender que esse livro são respostas de perguntas de seres humanos como nós, tá? Esses textos são as respostas a essas perguntas. Dessa maneira, eles foram, eles vieram à existência. O pedido por perguntas melhores e mais inteligentes se mostrou eficaz, e os reveladores expandiram consideravelmente o material existente. O documento original sobre a natureza de Deus acabou sendo expandido para 2 e depois para 5, que são os 5 primeiros documentos do livro. Uma pergunta sobre o uso da palavra personalidade resultou em um documento adicional. Eventualmente, durante os próximos 5 anos ou mais, os 57 documentos se tornaram 118. Recepção dos documentos completos. De certa forma, houve uma terceira apresentação. Após receber estes 196 documentos, disseram-nos que a Comissão de Revelação pediu para analisarmos os documentos mais uma vez e fazermos perguntas relacionadas com o esclarecimento de conceitos e a remoção de ambiguidades. Este programa tomou vários anos. Este período de revisão deve ter sido de 1935 a 1941. Ou seja, o livro já estava completo e ainda passou por mais 7 anos de revisão ali com os contatos, né? Durante este período, muito pouca informação nova foi transmitida. Apenas pequenas alterações foram feitas em alguns dos documentos. Alguma matéria foi adicionada, alguma removida, mas havia pouca revisão ou aumento do texto. Aqui refere-se mais particularmente às partes 1, 2 e 3 de O Livro de Urântia. A parte 4 dos documentos de Jesus tiveram uma origem diferente. Eles foram produzidos por uma comissão de seres intermediários e foram concluídos 1 ano mais tarde do que os outros documentos. As 3 primeiras partes foram concluídas e certificadas a nós em 1934, depois de Cristo. Os documentos de Jesus não foram entregues a nós até 1935. A demora em receber os documentos de Jesus. O atraso de 1 ano na recepção dos documentos de Jesus, parte 4 de O Livro de Urântia, pode ser explicado assim. Os seres intermediários ficaram um pouco apreensivos sobre se envolverem no caso pendente nos tribunais do universo, Gabriel versus Lúcifer. E eles hesitaram em completar seu projeto até que estivessem seguros de que tinham plena autoridade para recontar a história da vida de Jesus na Terra. Após alguns meses de espera, veio o mandato de Uversa determinando aos intermediários unidos de Urântia para prosseguir com o projeto de revelação da história de Micael quando encarnado em Urântia. Isso daqui, gente, é só um detalhe, né, que demorou porque, veja bem, os documentos de Jesus são realmente, eles vieram, foram escritos e revelados pelos seres intermediários, que são seres que são habitantes aqui do planeta Terra, né, de Urântia. Eles não são seres que vieram lá do superuniverso para fazer uma revelação. Quer dizer, eles foram, esses documentos foram inseridos, acoplados, né, como uma maneira também de fazer essa ponte aqui com a nossa realidade. E os seres intermediários, então, como eles não têm uma autoridade muito grande, eles ficaram um pouco, vamos dizer, reservados quanto à autoridade que eles tinham para oferecer isso. Então, conta-se, até uma anedota isso, né, que eles pediram, então, essa autorização, e quem deveria dar a autorização direta para eles aqui em Jerusalém resolveu não, por conta do imbróglio de Gabriel versus Lúcifer, que ainda não está, ou não estava, ou não está ainda, acredito eu, finalizado, esse pedido de autorização foi para a instância superior em Edêntia,
e assim depois para Salvington e depois até Alversa. Então, tudo isso demorou aí um ano para que pudesse ser trazido até a gente. Relatado por Caroline Kendall em julho de 2011. Quando os documentos dos 12 apóstolos chegaram, o Dr. William ficou surpreso. Os autores haviam penetrado na mente de 12 seres humanos únicos e contado suas histórias de forma consistente. Julguei a toalha, declarou William. Sou psiquiatra e conheço o meu negócio. Não consegui criar retratos tão consistentes de 12 homens diferentes. As dúvidas do Dr. William se desmoronaram. Só nesse momento, gente, quando ele recebeu aí os documentos dos apóstolos, ele, como um psiquiatra, percebeu que aquilo ali não poderia estar vindo da mente daquele ser adormecido, que era absolutamente impossível, porque os relatos eram muito complexos, muito profundos, né, e consistentes. Não teria como um ser humano trazer isso à tona. Então, aquilo, como era do métier dele, deu para ele, então, a confiança de que realmente tratava-se de um fenômeno de revelação espiritual, e ele, então, aceitou, né, nesse momento, de parar o questionamento que ele tinha da veracidade de tudo isso. Funcionamento da comissão de contato. Durante esses primeiros anos, a comissão de contato recebeu muitas comunicações e diretivas por escrito. Quase todas essas mensagens tinham anotação na parte inferior da última página, onde se lê: para ser destruído pelo fogo antes da aparição dos documentos de Urântia de forma impressa. Foi a determinação de nossos amigos invisíveis para prevenir o aparecimento de escritos apócrifos de Urântia, na sequência da publicação do livro de Urântia. Então, gente, os materiais originais, não os textos em si que já estavam formados, mas as várias outras comunicações que vieram depois de 1934, todas elas foram, a pedido dos seres reveladores, elas foram destruídas, né? Para ser destruídas pelo fogo. Então foram queimadas ali na lareira da casa lá de Chicago, que hoje é a Fundação Urântia, tá? Tudo isso foi encorajador para nos assegurar de que os documentos de Urântia seriam publicados em algum momento. Isso sustentou nossas esperanças através da longa espera de anos de atraso. Porque imagina, gente, foi então dito a eles que aquilo tudo ia se transformar num grande livro. Mas passaram-se anos e anos e anos, e o livro não foi, então, ainda editado ou mesmo autorizado a ser editado, né? O fato de que nenhuma disposição nunca foi feita para a substituição de membros da comissão de contato, que poderiam se perder por invalidez ou morte, também nos levou a sustentar a crença de que o livro seria publicado durante a vida de alguns de nós. Os comissários de contato foram os guardiões do manuscrito de Urântia, mantendo a cópia carbonada ou transcrição datilografada em um cofre à prova de fogo. Eles também foram encarregados de toda a responsabilidade pela supervisão de todos os detalhes relacionados com a publicação do livro, protegendo os direitos autorais internacionais, etc. Nos foi requerido de evitar discutir a identidade da personalidade de contato e, após a publicação do livro, de fazer qualquer declaração a qualquer momento sobre o fato de o sujeito ainda estar vivo ou já falecido. Aqui relatado pela Kendall em 14 de julho de 2011. No total, 485 pessoas participavam do fórum entre 1923 e 1956. Antes de 1955, o fórum não possuía cópias de documentos para ler durante as reuniões. Eles não podiam tirar os papéis do prédio nem tomar notas. Eles se comprometeram a manter sigilo. Hoje nos referiríamos ao fórum como um grupo de trabalho focado. Eles ouviam ou liam os documentos enquanto as personalidades celestes observavam suas reações. Os reveladores ajustavam os documentos para torná-los compreensíveis aos humanos. Os membros do fórum nunca ouviram os visitantes celestes. Apesar da singularidade do fórum, alguns membros foram embora, porque o material era muito exigente, difícil demais ou não tinham interesse. Então, essas 485 pessoas, quer dizer, nem sempre o grupo foi
tão grande, né? Era normalmente 30 a 50 pessoas, né, gente? Mas tinha gente que largava aquilo tudo, aí outros novos apareciam. Os 70. Em 1939, ou seja, já tinha aí uns 5 anos que o livro já estava, os textos já estavam prontos, né? Entre nós, alguns pensaram que já tinha chegado o tempo para formar um grupo para se empenhar em um estudo mais sério e sistemático dos documentos de Urântia. Este projeto foi apresentado ao Fórum, e quando aqueles que quiseram participar deste grupo foram contados, verificou-se que apenas 70 pessoas desejavam entrar para este estudo. Então, por vários anos, este grupo de estudos foi referido como os 70. 2 ou 3 anos anteriores à formação de os 70, um grupo informal se reuniu nas noites de quarta-feira. Os 70 conduziram o estudo sistemático dos documentos de Urântia desde 3 de abril de 1939 até o verão de 1956, e foi o precursor da posterior Escola da Irmandade de Urântia. O primeiro grupo de estudos, tá, gente? Antes mesmo da publicação do livro, de 39 a 1956, né? O livro foi publicado em 1955. Então, daquelas pessoas do fórum mesmo, né, que ficaram ali e foram se interessando mais e mais e mais, eles formaram o primeiro grupo de estudos. Durante estes anos, os 70 chegaram a conter 107 alunos inscritos, ou seja, também ali houve um aumento dessas pessoas, né? Ou talvez um revezamento, né? Os 70 continuou seu trabalho de estudo, escrevendo teses e praticando o ensinamento por 17 anos. Durante este período, 8 comunicações escritas foram dadas aos 70 pelo Serafim de Progresso, ligado ao governo supra-humano planetário de Urântia. Então, o Serafim de Progresso é uma das ordens seráficas que nos conduzem, nos orientam aqui no planeta, né, gente? Então, esses 70, eles formaram o primeiro grupo de estudo, mas os contatos ainda estavam acontecendo, né? Logo após a publicação do livro de Urântia, uma mensagem final dos seres intermediários foi recebida pela comissão de contato. Vocês agora estão por sua conta. Depois de quase 50 anos, a conexão entre os mortais do nosso planeta e a comissão invisível de seres intermediários foi cortada e desapareceu. Eles nem se despediram, comentou o Dr. Sadler. Aí existem relatos que foi um choque bem forte, né? Porque de repente acabou. Não tem de uma hora para outra, tudo que eles ouviram é vocês agora estão por sua conta, né? Então imagina, essas pessoas que estavam envolvidas aí por meio século com essas comunicações, ouvir uma comunicação dessa que nunca mais eles vão receber uma outra comunicação, que agora é por conta deles de tocar esse trabalho aí. Aqui, gente, eu fiz um relato mais sucinto, né? Essa historiadora, uma PhD em História Americana pela Universidade de South Carolina, ela fez um trabalho histórico profundo sobre a vida do Dr. Sadler e a sua esposa, né? Não sobre o livro, tá, gente? Ele fez sobre a vida do Dr. Sadler. Dr. Sadler e o livro de Urântia. Esse é o título do livro dela, é um dos livros que eu pesquisei aí para fazer essa apresentação. Chama As Origens Históricas de uma Revelação Espiritual no Século XX. Na página 74 temos o seguinte: no geral, o desenvolvimento dos documentos de Urântia se dividiu em 4 fases ao longo de 30 anos. A primeira foi de 1911 a 1923, o período de pré-publicação. O sujeito adormecido apresentou o Sadler aos seres celestiais que estavam se comunicando através dele. Na realidade, não foi ele que apresentou, né? Tá colocado, isso é como ele escreveu, mas não é assim que eu entendo, né? O fórum começa em 1923, tá? A fase 2, que foi de 24 a 29, um anúncio por seres celestiais inicia o fluxo da primeira série de documentos de Urântia para os comissários de contato em resposta às perguntas dos membros do fórum. A comunicação celestial era por meio de contato escrito e falado. Sadler afirmou que alguns dos documentos estavam aparecendo em sua casa.
existe também esses relatos, tá, gente, que muita dessa troca de informação das perguntas e respostas foi através de materialização física mesmo dos documentos, tá? De 1930 a 35, expandindo o texto, os documentos de Jesus chegam completos em 1935, né, que foi a parte 4. Os documentos de Jesus não foram resultados de perguntas e respostas. E a quarta fase, de 36 até 42, revisão final do Fórum de Documentos para Publicação. Isso daqui, essa historiadora divide essas 4 fases, eu achei interessante colocar aqui, mas isso é a visão dela, do estudo dela, né? Dá para a gente, para quem gosta de aprofundar nisso daí, poder entender mais ou menos, porque é uma coxa de retalho, né, gente, isso tudo que eu estou falando aqui. Bom, o mandato de publicação, finalmente a permissão para publicar os livros de Urântia foi concedida. A introdução para este mandato diz: nós consideramos o livro de Urântia como um aspecto da evolução progressiva da sociedade humana, não é ligada ao episódio espetacular da revolução da época, embora pareça ter sido programado para aparecer no início de tal revolução na sociedade humana. O livro pertence à época imediatamente posterior ao fim da presente luta ideológica. Este será o dia quando homens estarão dispostos a procurar a verdade e a retidão. Quando o caos da confusão presente tiver passado, vai ser mais prontamente possível formular o cosmos de uma nova e melhorada era das relações humanas. E é por esta melhor ordem na Terra que o livro ficou pronto. Então, gente, aqui o mandato de publicação, eu acho que, inclusive, vai ser tema de uma palestra posterior, pelo que eu entendi que o Marcos comentou comigo, né? Esse mandato é muito interessante, porque isso daí foi a autorização formal que os seres reveladores deram à comissão de contato, aos seres que estavam recebendo as informações, essa autorização para que ele fosse publicado. E explicaram, então, que o livro não era para aquela época, mas para uma época posterior. Aqui ele fala na presente luta ideológica. Aí pode-se tirar algumas conclusões disso. Eu, particularmente, imagino que ali a gente estava eu não sei exatamente a data do mandato, mas a gente estava no pós-guerra, né? E a gente teve, então, ali a divisão do mundo aí em 2 ideologias políticas que perduram até hoje, no meu entender, né? Mas a publicação do livro não foi adiada para uma data possivelmente um tanto distante. Uma primeira publicação do livro foi fornecida para estar à mão para a formação de líderes e instrutores, que é essa nossa publicação, né, gente? Que é essa de 1955, né? Sua presença também foi necessária para cativar a atenção de pessoas de recursos, que assim podem ser conduzidos a fornecer fundos para a tradução em outras línguas. É importante a gente lembrar que isso está sendo realmente realizado aí por aqueles que têm aí o amor pelo livro, né? Acho que, se não me engano, são mais de 16, eu não tenho ideia exatamente, mas eu sei que são mais de 15 ou 16 línguas que já foi traduzido, né? Após a recepção dessas instruções, os comissários de contato entraram na tarefa de publicação de O Livro de Urântia e de elaboração de planos para sua distribuição. Os documentos foram publicados assim que os recebemos. Os comissários de contato não tinham nenhuma autoridade editorial. O nosso trabalho foi limitado à ortografia, capitalização e pontuação. Antes da morte da doutora Lena Sadler, em agosto de 1939, ela tinha coletado cerca de $20 mil de fundos para publicação, e isto foi usado para definir o tipo e preparar as placas para a impressão do livro. Aí, então, a Fundação Urântia, foram estas placas de O Livro de Urântia que constituíram a base para a formação da Fundação. Então, a Fundação, ela foi formada, gente, em torno das placas, né, que foram a tipografia do livro, tá?
Esta fundação, criada sob as leis de Illinois, foi concluída em 11 de janeiro de 1950. Os membros do primeiro conselho de curadores foram o Dr. William Sadler, o presidente, William Sadler Jr., a Christie, né, que é a secretária, que era uma das de contato, o Wilfred Kellogg, que também era um dos 6 lá de contato, né, e Edith Cook, que era um secretário adjunto, ele não era parte ali da comissão de contato. Soubemos que um membro rico do fórum desejou contribuir com $50 mil para a publicação do livro. Por instrução, isto foi declinado. Olha que interessante, gente, porque nos disseram que era melhor dar todas as partes interessadas a possibilidade de contribuir para o fundo de publicação. Teve um doador que quis dar $50 mil, eles recusaram, né? Porque os reveladores pediram que esse ato deveria ser compartilhado por várias pessoas e não só por um. Nesse sentido, um apelo foi feito para arrecadar os $50 mil para custear as despesas de impressão de 10 mil cópias. A resposta foi imediata, a soma que contribuiu foi superior a $49 mil. O primeiro dinheiro a chegar veio do escritório para chegar no escritório da fundação foi $1.000 do falecido Sr. Hubert Wilkins, que é aquele famoso explorador do Ártico, tá? O livro foi publicado sob os direitos internacionais de cópia em 12 de outubro de 1955. Sérgio, Aqui, gente, só volta um pouquinho ali na fundação, na criação da fundação, então o Sadler também já tinha morrido. em 1950 ele já tinha morrido? Eu acho que sim, né? Porque ele não está ali. Ele está aqui, ele é o primeiro. Ah, não, Hales. Ah, não. É o Sadler Jr. O Sadler não está aqui, é o William É porque Hales. a Emma morreu em 39, provavelmente ele já tivesse morrido também. Não, a doutora Helena morreu antes, mas o doutor Sadler, eu acredito que ele estava vivo em 55, não tenho certeza. Dr. Sadler, William Sadler, ele faleceu depois do filho. O Sadler Jr. faleceu primeiro. Pois é. Não, o Dr. Sadler ele faleceu muito tempo depois. Mas ele não foi o presidente. Aqui foi outra pessoa. Esse William Hales, eu acho que devia ser algum lá do fórum, né? Eu acredito que isso aqui está correto. Eu posso até rever se eu fiz um erro aqui na apresentação, mas eu acredito que não. Não, talvez, provavelmente não seja ele mesmo. Não era ele, não. Então, gente, aqui a última lâmina é só uma bibliografia para quem tiver interesse, né? Eu coloquei aqui esses seis livros ou documentos para pesquisa, porque tem muito mais coisa do que essa apresentação. Eu fiz ela meio corrido, mas ela é muito sucinta. Eu tentei abranger o máximo possível do que eu acho que é pertinente para aquelas pessoas que querem se aprofundar aí nessa origem mais factual do livro. Mas a mensagem mais interessante é que realmente não tem jeito, tá, gente? O livro você vai ter que validar ele por ele mesmo. Por mais que você queira saber mais, e olha que eu já li bastante, né? Você não vai ter essas respostas muito confirmadas do que realmente aconteceu ali. Muito se fala na materialização, tem muito material sobre isso também, né? E colocava-se os documentos dentro de um cofre e depois apareciam lá as respostas, né? E aí tem várias anedotas ou particularidades falando que o Dr. Sadler tentava fazer alguma coisa para desacreditar a situação e o tempo inteiro ele falhava, entendeu? Colocando dinheiro no meio do livro para ver se o dinheiro desaparecia, coisas do tipo, entendeu? E tem um vasto material aqui nesses 6 itens que pode ser, então, aprofundado para quem se interessar. E aí é isso aí, a apresentação, gente. Se alguém